A doutora Rosana, para mim, é a maior especialista em plano de saúde, peitou esses caras há muito tempo, mas já não está com tanta paciência, não, para peitar. Ela está vendo que ela está sendo vencida pelas leis, pelo tempo, pelos conglomerados de saúde. Vale a pena lutar, continuar lutando, ela é uma guerreira, vai lutar sempre, mas ela está mais desanimada, eu percebo isso, porque esses conglomerados, eles têm uma banca de advogados enormes, que a doutora sempre enfrentou, que ouve falar o nome da doutora e já treme de medo, entendeu? Mas aumento do plano de saúde, quase 10%, é pouco. Seria pouco se custasse pouco, mas é muito porque custa muito. Então eu não sei como é que vão ficar as pessoas e depois nós vamos abrir uma entrevista diferente para as dúvidas que a Aninha separou do ouvinte em relação ao plano de saúde. Pois não, doutora, é um prazer, uma honra falar com a senhora. Espero que esteja tudo bem. Um abraço grande. Bom dia, é um grande prazer, Datena. Eu tenho você como um grande ícone da imprensa, porque a facilidade com que você fala, com que você articula, é fantástica. Parabéns. E eu sei que você ouve isso frequentemente. Então, de novo, estamos aqui, né? Todo ano, a essa época, estamos aqui enfrentando esse assunto que hoje, dia 20, ainda não é um tormento, porque os consumidores ainda não receberam os boletos com aumento. Então, daqui a alguns dias, os telefones não vão parar, porque as pessoas não conseguem entender. Primeiro, o impacto dos 10%. Segundo, que vai ser 20%, né? Nos próximos 2 meses, porque estão cobrando retroativamente os meses de abril e maio. Então, o caos vai acontecer daqui a pouco. É infernal. Eu diria que nessas lutas, nesses anos, junto com o poder das operadoras, que obviamente é enorme, eles contratam os melhores escritórios de advocacia do país para defendê-los, nós temos o peso dos hospitais, da indústria farmacêutica, dos laboratórios, dos médicos, que, claro, defendem também o preço deles. Então, nesta guerra, como sempre, sai perdendo quem? O consumidor, e mais o consumidor idoso, e mais o consumidor idoso que está em tratamento, que esse não vai conseguir nem mudar de plano. Então, realmente, o desespero vai chegar daqui a alguns dias. O plano de saúde tem dó em aumentar o preço? A senhora percebe isso? Tem dó do contribuinte? Não, acredito que não, porque é business. Mas a gente percebe uma misericórdia com os advogados que trabalham para eles, inclusive. Porque advogado também é ser humano e também se condói e se coloca na posição desse consumidor que está brigando na justiça, porque provavelmente uma avó desse advogado, uma mãe desse advogado, um dia vão enfrentar um problema também com o seu plano de saúde. Então, do jeito que os advogados são pintados lá naqueles filmes americanos, sei lá. Lembra do Johnny Depp lá no Advogado do Diabo? Bom, enfim, Al Pacino e daí por diante. Sim. Bom, mas a pergunta tinha lógica porque ela vem com uma outra pergunta. Se o plano de saúde não tem dó, e tem coisa nenhuma, não tem dó nada, ele enfia o ferro em você. Não aumentou mais porque não tem como pagar. Muita gente vai parar de pagar, acabou. E o negócio deles vai acabar um dia, porque não vai ter mais plano de saúde. Essas agências reguladoras não regulam nada, só regulam para o lado de quem deveriam fiscalizar, porque a maioria dos caras vem de grandes conglomerados de saúde e não tem quarentena para essas agências que deveria ter. A outra pergunta é simples, né? Se o plano de saúde não tem dó, você vai cair na mão de quem? A senhora falou, o hospital. Aí você tem que fazer uma cirurgia de emergência, cara. Meus amigos e minhas amigas. O hospital também não vai ter dó de você, não. Ele vai falar, o plano de saúde não pagou. Você quer operar, opera, senão vai embora para casa. E aí você tem que vender casa, carro, senão morre. É na entrada da Atena. A pessoa entrou no hospital. Na entrada eu sei que é. Na entrada eu sei que é só no nosso. Já é na entrada mesmo, é só no nosso. É na entrada mesmo. Como é que é a história? Como é que é a entrada? Como é que a gente começa a pagar na entrada? Porque se não tiver plano de saúde, ou se o plano de saúde não autorizar, na entrada você sai. Entrou no hospital, o hospital dá um documento, o laboratório está dando também.
de que se a operadora não pagar, você é responsável. Acabou. Eu já vi casos de cuidadores que levaram o seu cliente para o hospital, porque ele teve ali no momento uma parada cardíaca, um AVC, o cuidador teve que assinar e foi processado pelo hospital, sem dó. Então é isso, ninguém tem dó. Quem tem dó é complicado. Eu me lembro um amigo meu, quando ainda o plano de saúde era acessível, mas ele não acreditava em plano de saúde, ele já previa o futuro. Jovem, era um pouco mais velho do que eu. Na época, os dois éramos jovens. Todo dia a gente foi jovem um dia. Mas é o seguinte, ele me ligou, eu estava fazendo uma matéria na Jureia, para um programa do Luciano do Vale, eu não lembro como é que chamava, acho que era Vale Tudo. Estava lá na Jureia e tal, ele tinha me deixado em São Paulo, eu vinha sempre para São Paulo com ele mexia com ramo de construção e tal. E ele me ligou e falou assim, Datena, meu nariz está sangrando. Falei, cara, vai no hospital. Ele foi no hospital e ele não tinha plano de saúde. Bom, ele teve um tumor na base do cérebro, demorou 6 meses para ele morrer. Nos 6 meses que ele morreu, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele tinha uma grana, eu não servia muito de paralelo na época, porque eu era mais duro do que... Mas ele tinha bastante dinheiro, ele perdeu tudo. Perdeu tudo e perdeu a vida. Além de perder a vida, antes de perder a vida, eles mantiveram o cara enquanto ele podia pagar. Depois que ele pagou e não tinha mais para pagar, morreu. Ou transferem para o SUS, nesse momento, né? Na hora que o cara está morto. Né? O SUS que não está conseguindo atender, porque tem demandas enormes no SUS aí. Bom, vamos a... Minha querida Aninha, bom dia, Ana. Bom dia, Datena, tudo bem? Eu vou bem, e você, Aninha? Tudo ótimo. Tem bastante pergunta para a doutora? Datena, por enquanto temos 2 perguntas para a doutora só. Olha, então eu vou avisando. O zap é esse que vai entrar na tela. Cadê o zap aí? O Ricardo, já está na tela, vai pintar na tela, o Daniel vai colocar 99904-8756. Pergunte à doutora Rosana sobre plano de saúde, só sobre plano de saúde, hein? Porque não adianta perguntar de receita de bolo, tem gente que confunde. Ricardo, dá o zap no ar aí. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Pergunte à doutora, que é fantástica, sobre isso. Se demorar muito para chegar a pergunta, eu ponho o telefone no ar aqui. Pois não, a primeira pergunta, Ana. Vamos, Ricardo. Datena, bom dia. Armando Corrêa, falo de Santo André. A respeito do questionamento do plano de saúde, eu gostaria de saber se o plano empresarial, a empresa de plano de saúde, ela pode cancelar a qualquer momento, que é diferente do plano familiar. Familiar, pelo que diz, eles não podem cancelar, depende só do segurado cancelar. Obrigado, um abraço, bom fim de boa semana. É exatamente isso. E eu chamo de joia. O plano individual é uma joia rara, porque só sai de você se você quiser. Por isso que quando houve a lei regulamentando os planos, a gente visualizava e viu as operadoras encontrando artífices para acabar com o plano individual. Tanto que hoje só temos 8 milhões e pouco de planos individuais, e há 30 anos atrás o número chegava a mais de 20 milhões de pessoas. Então, a fragilidade do plano empresarial é essa. Pode ser rescindido, sim, a cada ano e sem justificativa. Estou rescindindo porque estou rescindindo. E os aumentos são muito maiores que o do plano individual. Se a ANS está dando 10%, os empresariais vão beirar 22%, 25% esse ano. Pô, cancelar o meu, vai levar cacete pra caramba. Mas muito cacete. Esse prefeito fica tapando buraco, deixou uma tartaruga no meu caminho. Tinha uma tartaruga no meio do caminho, parafraseando do Drummond, com 2 parafusos enormes, arrebentou o pneu do meu carro, amassou a parte do carro de trás. Foi uma loucura. Mas só o cara falou assim, você não vai recorrer, Datena? Eu falei, não.
Mas por que você não vai recorrer? Eu não vou recorrer porque eu vou tomar espaço de outro cara que está há 20 anos para poder receber da prefeitura. Os caras vão querer puxar meu saco e vão pagar o meu caso e não vão pagar o dos caras. E eu tenho dinheiro para pagar. Só que o que eu já enchi o saco dessa prefeitura em 4 dias, para mim já serviu. Então, aviso aos navegantes, chegar plano de saúde aqui, é muito além do que eu estou esperando, é cacete, no mínimo 1 mês. Para mim já tá bom. Só de eu fazer esses caras sofrendo, tá bom. Tem mais outra pergunta aí ou não? Bom dia, Datena. Meu nome é Arilton. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Rosana. Eu tenho um plano de saúde, eu e minha esposa, nesse aí no plano dos velhinhos, né? E eu tinha um vencimento da Atena todo dia 5. E eu aposentei, só recebo no 5º dia útil do mês. Eu já tentei por várias alternativas, Atena, tentar mudar isso daí. Eles não me concedem um vencimento por, sei lá, dia 10, dia 8, né? Eu já fui lá, eles não me dão solução nenhuma. O que eu devo fazer, Datena? Obrigado. Oi, Arilton. Você tem toda a razão em querer acertar a data desse pagamento, até porque, por lei, se no ano você atrasar 59 dias, teu contrato está cancelado. Então, se todo mês você atrasa 4, 5 dias, isso pode acontecer. Eu vou dar 2 sugestões a você. Eu não o conheço, mas se você tiver facilidade em acessar a Agência Nacional de Saúde digitalmente, ou pelo menos conseguir um telefone, abra uma reclamação contra essa operadora, que eu tenho certeza que vai dar certo, porque pelo menos para isso a ANS consegue resolver, e as operadoras morrem de medo das multas que a ANS aplica quando essas coisas acontecem. Ou então, você vá no juizado especial de onde você mora, leve esse problema e peça uma liminar para que o juiz determine a mudança dessa data de pagamento. Você também vai conseguir e vai dar tudo certo. Só não deixe isso passar muito tempo. Corre. Tenha isso como uma meta a ser atendida, tá? Bom, tem mais perguntas? Chegou mais pergunta, Aninha? Bom dia, pessoal da bancada da Band. O meu nome é Lourdes, moro na cidade de Santos, São Paulo. Tenho plano de saúde há 45 anos e já paguei o reajuste agora em janeiro. Esse reajuste eu vou pagar também? Eu creio que não. Eu creio que no teu caso, que me parece que tem data diferente, já está incluído esse reajuste que você pagou em janeiro, salvo se for reajuste por faixa etária, tá? Então, procure se informar a que título foi dado esse reajuste que você teve em janeiro, para você ter certeza se eles podem ou não aplicar um reajuste agora também. Em tese, sem conhecer mais detalhes, eu não consigo te ajudar mais, mas busque informações. Lourdes, boa sorte. Débora, eu recebi sua informação aqui, tem que mandar a equipe para São Sebastião. Não é lá que o bicho está pegando, João? Não é São Sebastião que o bicho está pegando com água? Exatamente. Não adianta mandar para o Guarujá, tem que mandar para São Sebastião, que é onde aconteceu a tragédia. Tem que mandar 1 ou 2 equipes para lá, por gentileza aí. É que eu tenho que assoviar e chubacana ao mesmo tempo, aí é difícil, não? Tem mais pergunta aí para a doutora Rosana? Deve ter, né, Aninha? Olá, Datena, bom dia a todos, bom dia, doutora. Quem fala é Alberto Ribeiro, fala aqui de São Paulo. Doutora, a minha pergunta é a seguinte: que cálculo mirabolante que é feito para poder chegar a um reajuste de quase 10%, fora o retroativo que eles estão aí também querendo, se a inflação não chegou a isso, e muito pior ainda, né, se o trabalhador ele não chega a 5% que seja no seu dissídio, né, para poder reajustar o seu salário. Alberto, aqui da Zona Leste de São Paulo. Oi, Alberto.
você tem toda a razão na sua exposição. O grande problema é que a Agência Nacional de Saúde tem autorização legal para fazer um aumento, não com base na inflação, mas com base nos custos dos tratamentos médicos, nisto incluído hospitais, laboratórios, terapias, médicos, etc. Então, sempre, nunca na história, nesses 30 anos, o aumento ficou abaixo da inflação. E olha, o ministro da Economia aprovou esse aumento. Então, ele, ministro, também sabe que está acima da inflação. E, infelizmente, é uma grande injustiça social, mas não é ilegal. É porque vai para o hospital, não precisa pagar nada político, né? Aí tanto faz, né? Vai no hospital, não paga nada. Aí é fácil botar no dos outros. Vamos com mais perguntas, o Ana? Bom dia. Da tela. O meu filho faz tratamento de autismo. Aí ele tem que fazer terapia ocupacional, psicólogo e fono. Mas o que acontece? O plano, eu moro no Guarujá. No Guarujá, aí eu consigo fazer a fono e o psicólogo. Mas a terapia ocupacional eu tenho que me deslocar para Santos toda semana. Eles falam que não tem aqui e só tem lá em Santos. O que eu posso fazer nesse caso? Que dói. Nossa, como é difícil. Mas que dói. E ainda com uma criança tendo que se locomover. Eu tentaria, no seu caso, brigar na justiça, embora não dou certeza se você vai ganhar. Porque a justiça entende que rede credenciada é aquilo que você contrata e ela é limitada dentro da sua contratação. Mas, no seu caso, por haver uma criança que necessita de cuidados especiais, eu acho que valeria a pena discutir isso na justiça. Por quê? Porque você tem a sensibilidade do judiciário, você tem a sensibilidade do Ministério Público, que estará presente porque envolve direitos de uma criança. Então, o caminho procure o juizado especial aí da sua cidade, no Guarujá, que eu tenho quase que certeza que alguma coisa você vai conseguir para ajudar essa situação tão complexa. A Bandeirantes responde a sua dúvida sobre plano de saúde com a doutora Rosana, que para mim é a melhor advogada que esses caras enfrentam, mesmo com banca de não sei quantos advogados aí, ela arrepia o cabelo até dos carecas advogados desses planos de saúde aí. Então vamos a mais perguntas, por gentileza. O zap é 999048756. Pois não, Ricardo? Bom dia, amigos da Band, bom dia da Atena, bom dia, doutora. Meu nome é Elizabeth, eu falo aqui da Parada Inglesa. É o seguinte, doutora, eu tenho 57 anos. Vou completar daqui brevemente os 58. E eu já verifiquei na tabela do meu plano de saúde que eu ao completar 58 anos, eu vou ter um reajuste porque eu mudo de faixa. E depois, o ano que vem, quando eu completar 59, eu vou mudar de faixa de novo. E aí vai ficar inviável. É justo isso, doutora? É triste, né? Mas vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir pagar mesmo. Muito obrigada, um ótimo dia e vamos à luta. Olha, é a primeira vez em 30 anos que eu vejo aumento sequencial. De 58 e 59 anos, eu nunca vi, estou achando estranho. Acho que vale a pena, antes de qualquer coisa, você tentar entender isso junto à Agência Nacional de Saúde, porque para mim não tem, está fugindo das regras, tá? E sem ver a sua cláusula, eu não posso te ajudar mais. Mas, de novo, cutuca a Agência Nacional de Saúde. Você me parece uma pessoa extremamente esclarecida, você vai conseguir ter um retorno disso, tá? E hoje está todo mundo com problemas reais e que eu creio possam ter soluções, Datena. Não, está todo mundo mais doente.
A gente vem de uma pandemia, a pandemia deixou sequelas que agora os médicos estão descobrindo. Está todo mundo muito mais doente. É por isso que eu acho que esse negócio de plano de saúde vai acabar, porque eles não vão ter mais como conseguir receber coisa nenhuma. Não é nem como aumentar preço. Eles não vão ter mais. É um negócio que vai acabar. Ou o sistema público de saúde funciona daqui para frente, ou o cara não tem mais condição de pagar plano. Sobre essa inquisição que ela fez, ontem eu vi uma colocação do cara, falou assim, Datena, mas como eu recebi 10% de aumento, agora há pouco vou receber mais 10%. É isso que eu estou achando estranho. Ou o cara está sendo enganado, ou realmente está acontecendo de uma forma sequencial. O cara disse que há 2 meses ou 3 meses recebeu um aumento de 10%. Eu nunca ouvi falar disso. Ou engrupiram o cara, ou é alguma coisa que nova aí, que plano deve ter naquelas letrinhas pequenininhas ali. Você tocou num ponto muito importante, porque nós temos percebido também uma movimentação estranha. E por isso que o consumidor tem que ficar muito atento. Nós temos percebido, por exemplo, que num determinado mês do ano, uma operadora não mandou boleto para um monte de idosos. Que curioso, né? E cancelaram o plano de todos esses idosos, porque o idoso não recebeu o boleto, não percebeu que não pagou e veio o cancelamento. Então, consumidor, fique atento naquilo que é a sua obrigação. Pagamento mensal. Não recebeu o boleto, não caiu na conta, não perca tempo. Checa todo mês, porque depois, senão, você vai ter que entrar com uma ação judicial, é trabalho, é gasto, etc. E esses casos de aumentos que não sejam só uma vez por ano e que não sejam de faixa etária, não deixe passar, vá discutir. E para isso, a ANS tem ajudado muito. Então, faça a sua parte de checar, fiscalizar e ver se o pagamento está sendo feito. Porque muito erro a gente acha estranho, né, Datena? Não, se eu sou presidente da República, sabe o que eu faço? Eu falo assim, olha, vocês de plano de saúde vão cobrar preços adequados à situação de emergência do país, senão vocês vão ter que pagar imposto pra caramba, vocês e quem vocês representam, grandes conglomerados de saúde. Vou meter uma taxação em cima de vocês, se vocês não cobrarem preço justo de plano de saúde que o cara dá para pagar, vocês vão se ferrar. Ou então o governo consiga dinheiro para fazer um SUS que realmente seja capaz de atender todo mundo. E acaba logo com esse negócio de plano de saúde particular aí. Ninguém mais tem condição de pagar isso. Essas grandes operadoras estão fazendo tudo, não é para ganhar clientes, é para perder clientes e tornar um negócio rentável. Com menos clientes pagando mais, é muito mais rentável para eles. É isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo mandar você embora dos planos que ele tem e para atender menos clientes e cobrando mais. Gente que tem a condição de pagar, que não se torne inadimplente. Aí eles vão ganhar. O governo tinha que intervir nisso aí. Ah, mas é livre mercado. Livre mercado até que o povo não se ferre, velho. Que é isso? Deve ter mais pergunta aí. Bom dia, Datena. Bom dia, doutora. Eu sou funcionário dos Correios e a gente tem um posto que chama Postal Saúde. E eles cobram valores dos funcionários. Cada um tem uma faixa salarial e eles descontam proporcional ao salário do funcionário. E quando a gente usa também, eles cobram 30%. Isso é correto ou não? Muito obrigado. Oi. Então, você está falando da coparticipação. É uma forma que as empresas encontraram para continuar fornecendo o plano de saúde para os funcionários. É um peso, sim, para o funcionário. Por outro lado, é uma forma também de evitar alguns abusos, que não tem muito santo também, né? Então, há abusos. Então, a sua pergunta, sendo muito objetiva, é legal, sim. Há uma discussão correndo se é legal cobrar de internação, porque pagar 30% de uma internação, Datena, quem que paga, né? Então, está havendo uma discussão por fora para ver se eles conseguem
cobrar também a contribuição da parte hospitalar. Aí, acabou. Aí realmente acabou. Eu quero saber durante quanto tempo nós vamos ter ainda as empresas podendo pagar plano de saúde. Vai chegar um ponto, as empresas estão quebradas, cara. As empresas estão quebrando e estão quebradas, estão mandando gente embora. Agora, durante quanto tempo as empresas vão continuar pagando plano? Tem gente que trabalha só para receber aquele ticket de refeição e principalmente plano de saúde. Entendeu? Exato. Agora eu quero ver durante quanto tempo as empresas vão conseguir pagar plano de saúde. Não estão pagando salário, pô. Estão quebrando, estão mandando gente embora. Durante quanto tempo as empresas vão conseguir pagar plano de saúde? Essa é uma questão que eu faço à senhora. Pouco tempo, Datena. Eu também penso como você. É difícil para o empregado, mas também está muito difícil para o empresário. Então a coisa está ficando muito feia. Literalmente. Bom, tem mais perguntas aí, a audiência está enorme porque a Bandeirantes está respondendo as questões sobre plano de saúde que você ainda tem. Espero que continue tendo condições de manter, mas vai ser difícil. Plano de saúde é o nosso assunto aqui. Estamos na UTI, plano de saúde na UTI. Vamos com mais perguntas. Oi, bom dia, Datena. Bom dia, doutora. Meu nome é Patrícia, eu moro na cidade de Santos. Eu tenho um plano de saúde e eu tenho que fazer uma cirurgia na pálpebra para retirar, que eu tenho pálpebra muito grande caída. E eu gostaria de saber se o plano de saúde tem que pagar, se o médico oftalmologista indicar, se o plano de saúde tem que pagar essa cirurgia para mim. Sua pergunta é ótima, Patrícia, porque dá para esclarecer duas coisas ao mesmo tempo. Se houver a indicação do oftalmo, mostrando que já é uma doença que está atrapalhando, a operadora é obrigada Atrapalha. Mas, só para te ajudar, outro dia eu encontrei uma senhora, eu estava com a Matilde, e a senhora perguntou, Datena, de que região do Japão é a sua família? Eu falei, não, eu sou italiano. Eu falei, não, mas você tem olho de japonês, eu tenho mesmo. A pálpebra vai caindo, é um negócio impressionante. Que quando eu abro o olho assim, eu enxergo 3 vezes mais, porque entra luz. Agora, quando eu fico com o olho normalmente fechado, a pálpebra está descendo cada vez mais. Você quase não vê meus olhos. Quase não dá para ver meu olhinho pequenininho. E até ele é amendoado. Não é feio meus olhos. Só que ninguém vê meus olhos. Quando eu fui naquela autenticação de retina para fazer o título de eleitor, a máquina não lia. A mulher falou assim, o senhor tem que abrir os olhos. Então chega um ponto que atrapalha mesmo. Eu, por exemplo, quando eu fico de olho aberto, eu não vou ficar de olho assim o dia inteiro. Mas se eu ficar de olho assim, enxergo mais. E atrapalha pra caramba. Você não tem ideia de como atrapalha pra caramba. Eu estava pensando até em fazer esse negócio da pálpebra em cima. Embaixo eu fiz, eu nem te conto como é que eu fiz, porque eu era menino, eu fazia muita bobagem, você não tem ideia como é que eu fiz a pálpebra embaixo. Eu não vou nem contar, que as pessoas vão ficar horrorizadas aqui. Mas a época é tanta frescura para operar, o jeito que eu operei a pálpebra foi uma coisa assim absurda. E eu não vou contar aqui, porque eu não vou estimular as pessoas a fazerem isso. Mas a parte de cima eu também preciso fazer, para poder enxergar, não é para ficar bonito, não adianta nada ficar com o olho aberto e ter essa lata estragada e gordinha do jeito que eu sou. Mas é porque eu preciso enxergar, eu não consigo enxergar. Mesmo com óculos, eu não consigo enxergar legal. Então eu tenho a impressão que em alguns casos o plano tem que pagar, o INSS tem que pagar, porque não enxerga mais. A pálpebra vai caindo. Se eu segurar o olho aqui, eu vou segurar aqui, ó. Eu não tenho vergonha nenhuma, ó. É isso aqui mais ou menos, ó. Ó como é que fica a pálpebra. Tá vendo? Isso é excesso de pele. Isso vai caindo em cima do seu olho e daqui a pouco você tá com os olhos fechados. Você viu o tanto de pálpebra que fica pendurado ali? É isso aí. Não é frescura de operar para ficar bonito. Tem gente que opera para ficar bonito também, nada contra. Legal pra caramba. Mas eu acho que tem que pagar mesmo. Tem muita gente nessa situação que não consegue enxergar. Se bem que nos dias de hoje acho que é melhor não ver direito. Para ver o que tem aí, melhor não ver direito. Essa é a grande diferença, Datena. Quem precisa operar por motivos de saúde,
como o seu caso, para poder enxergar, e que deve ser o caso da Patrícia, a operadora é obrigada a pagar. Mas, se for só por motivos estéticos, a operadora não é obrigada a pagar. E, infelizmente, tem algumas pessoas que conseguem fazer... Burlam a lei, né? Burlando a lei, mas as operadoras estão muito atentas a isso e estão pegando e estão cobrando de volta. Então, a gente tem que ter bom senso também. Mas vai dar certo sim, Patrícia, pode ficar tranquila. Se eu fizesse o que eu fiz aqui no Zóio e mandar para a operadora, ela paga na hora, vai ficar até com dó. Não dá até não. Não, dó não, ninguém tem dó de mim, eu também não quero. Vamos à próxima pergunta, por gentileza. De novo, e aí vai ficar enviado. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes, bom dia, doutora, da Atena, Agostinho, aqui é Alexandre de Praia Grande. Minha dúvida, doutora, eu sou obeso grau 3, e o que acontece? Eu já tenho 4 anos de plano de saúde, já não tenho mais carência para fazer a cirurgia, porém, no meu plano de saúde, eles exigem ficar 2 anos com o endocrinologista, fazendo acompanhamento de emagrecimento. Para aí sim ter que fazer uma cirurgia bariátrica, sendo que eu já fiz todo o procedimento junto a nutricionista e psicólogo, somente o endócrino. É isso mesmo? Será que eu tenho que ficar mesmo esse tempo todo? Você tem que ficar gordão, morre do coração, e aí você não precisa fazer a operação. O cara fica gordão porque tem cara que não emagrece. Com endocrinologista, com tiro de canhão. Tem cara que não emagrece. Aí o cara é obrigado a ficar gordão com obesidade mórbida. A mórbida é morte. Aí o cara morre gordão e aí o plano não precisa pagar. Mas eu tenho a impressão que se ele der uma pressão, ele consegue. Se ele mostrar que é urgente, né? Alexandre, não é legal essa exigência da sua operadora. Então eu obrigaria sim. Porque é exatamente o que o Datena falou. Mais 2 anos, você com esse sobrepeso, você pode ter outros problemas que também vão demandar até gastos maiores para a operadora. A operadora está sendo muito burra nesse caso. E vou além. Não só eles têm que pagar a bariátrica, como tem que pagar a retirada da pele excessiva depois que você emagrecer. Isso também é obrigação legal. Famosa popular pelanca, porque fica mesmo. Bom, vamos aí a mais 2 perguntas e depois a gente envia as perguntas, que são muitas, a doutora, se ela puder responder, a gente vai usando aqui durante a semana. Por gentileza, mais uma pergunta, Ricardo. Bom dia, Datena. Bom dia, doutora Rosana. Meu nome é Renata, eu sou aqui do Campo Limpo, na Zona Sul. Doutora, eu fui fazer um plano para minha filha com a Ampla Saúde. E minha filha tem 4 anos, é autista. Deu tudo certo até ela perguntar para mim se a Cecília tinha alguma deficiência. Eu falei, sim, a minha filha é autista. Ela falou, a senhora aguarda um pouquinho, por favor, que nós vamos retornar para a senhora. Não deu 30 segundos, a corretora que me vendeu o plano, né, me ofereceu o plano, me ligou dizendo que ele tinha dado negativo. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso entrar com um processo? O que eu posso fazer, doutora Rosana? É um absurdo, eles fazem isso mesmo, e é aquilo que eu sempre falo, é vendedor. Vendedor é um carrapato, né, de planos de saúde. Então, é assim, é uma pena que me parece que você não tem prova dessa recusa, me parece que foi tudo verbal. Eu tentaria fazer... Se tivesse gravado era crime. Exatamente. Eu tentaria fazer de novo essa contratação, vai na empresa para fazer essa adesão, é como a gente chama, porque eles não podem recusar ninguém, isso está na lei, então eles são obrigados a te atender. Mas eles têm o direito, Renata, de impor 24 meses de carência para depois começar a cuidar da sua filha, tá? Então, brigue sim. Se você tiver prova dessa negativa, dá para entrar com processo de indenização, inclusive, mas o mais importante nesse momento é a sua filha. Então, vá na sede dessa empresa e exija o contrato, eles não podem recusar. Ou outra operadora, claro. Eles têm direito de carência de 24, de quantos meses a senhora falou?
24 meses para quem tem doença pré-existente da Atena. Então, a filha dela só vai poder contratar ser o plano atendida depois de que a doença foi descoberta. Entendi. Isso. Bom, vamos à última pergunta, doutora Rosana. Impressionante o que teve. A gente podia ficar até 5 horas da tarde aqui. Vamos mais à última pergunta, doutora Rosana, que é maravilhosa. Vamos ver. Bom dia, Datena. Aqui quem fala é Jacildo Almeida, do Guarujá. Datena, pergunta para essa doutora aí o que fazer no caso do meu filho, que eu tenho o plano de saúde dele já faz 5 anos que ele tem plano de saúde. Ele está há 2 anos na fila aguardando um fono, um atendimento para fonoaudiólogo. E não tem, pago o plano de saúde dele tudo certinho e estamos atrás dessa fono aí e simplesmente não tem. Oi, Jacildo, que coisa triste. Eu vou te dar o caminho das pedras. Vá no juizado especial daí acho que é litoral, pelo que você falou. Acho que foi Guarujá, não foi? Acho que foi Guarujá. Eu ia falar, mas eu fiquei com medo de errar. Leva todos os pedidos médicos que você tem, comprovando que já faz 2 anos que você está tentando pedir, e eu tenho certeza que o juiz vai dar uma liminar, mandando eles imediatamente começarem o tratamento sobre uma pena de uma multa grande. Então, confia, pode ir. É um caso que não requer tanta demanda, então pode procurar o juizado especial, você vai ser atendido por um funcionário do fórum que vai colher sua demanda. A única ressalva, teu filho, se for maior de idade, ele tem que estar presente, tá? Ele tem que ir com você, tá bom? Boa sorte. Deve ser problema sério, não sei se foi Guarujá ou Praia Grande, mas vai no juizado aí, se ele for maior, aí procura diretamente a justiça de uma forma... pelo jeito é menor. Eu não sei se ele falou a idade, é menor. Não falou, ele não falou. Mas pode ir no juizado. Mas acho que é menor, não sei porque eu tenho a impressão que é menor. Mas se o filho puder ir junto, que te acompanhe, porque o processo vai no nome dele. É isso. Eu pediria para o filho dele ler para o juiz a petição. Se ele tem problema de fala, o impacto seria maior. O juiz ia sentir o que o menino e a família estão sentindo. Eu faria isso. O meu filho vai ler para o senhor. É criminoso. É criminoso. Negar o atendimento. Não, e com criança autista, o cara fala assim, infelizmente não dá porque o seu filho é autista. Olha aqui, que absurdo. Isso é crime. Doutora, a senhora continua maravilhosa como sempre, é fantástica. Eu acho que ela é a maior especialista em combater picaretagem de plano de saúde e mesmo a picaretagem legalizada. Muito obrigado à senhora. As perguntas que faltaram nós vamos mandar para a senhora. Se a senhora puder mandar as respostas aí, a gente vai lendo durante os programas, durante a semana, que vão falar de plano de saúde até o final de semana.